Fiz uma música para esse momento, presta atenção. O que me pega essa ressaca? O que me pega essa ressaca? Antes fosse de álcool, antes fosse de cachaça. O que me pega essa ressaca moral? O que me pega essa ressaca? O que me pega essa ressaca? Antes fosse de álcool, antes fosse de cachaça. O que me pega essa ressaca moral? Ah, os caras gostaram? Olha só. Carnaval chega ao seu fim e você deve estar aí sofrendo de uma ressaca moral. Sempre tem a ressaca moral, né? Carnaval tem isso, né? Quem vai pro carnaval se arrepende, porque ou fez muito, se passou, ou foi, acho que fez pouco. E quem fica no carnaval se arrepende do que queria ter ido. Ah, não tem história para contar. E quem vai fala, meu Deus, eu não chega de história para contar, não é mesmo? E hoje, então, meus caras, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa ressaca moral. E por que é que nós, né, sempre estamos entre esse 8 e 80, né? Porque ressaca moral é isso. Você fez alguma coisa, deu errado, e você fala, não devia ter feito. E principalmente hoje, especificamente hoje, tá? Segundo dia da quaresma. Jota, o que é quaresma, meu amigo? Se você não teve catequese básica, se nunca te explicaram quaresma, são 40 dias que precedem a Páscoa, certo? Em que os católicos têm um momento de reflexão, interioridade e penitência. Eu vou falar sobre isso aqui. Então é exatamente isso, a gente sai da festa da carne e vai para a mortificação do espírito. Ah, bonito isso, não é bonito? É sobre isso que eu vou falar, por quê? Porque muitas vezes, o que aconteceu realmente no carnaval é isso, assim, vamos aproveitar, entende? Vamos se permitir, como dizem. Esses dias eu vi um meme falando assim, gente, vamos se proibir um pouquinho, porque se permitir não tá dando certo. Então é exatamente isso, a gente sai de um momento de permissão, de festa, de farra, de aproveitar, coisa e tal, seja de uma forma saudável ou não, e nós entramos, então, numa fase, né, se você não sabia disso, mas se você sabe, é que a gente entra numa fase de penitência. E eu quero falar sobre isso, sobre essa vida do tudo ou nada, do 880, de opostos, e o quanto nós vivemos nesse meio. Por isso que eu falei que hoje é um dia muito especial, porque hoje é exatamente o segundo dia, no caso ontem, né, foi quarta-feira, é o começo da quaresma, a quarta-feira de cinzas, né? Então o que acontece é o quê? Porque as cinzas, lembra-te de que tu é pó, e ao pó voltarás, né? Se você vai no rito, na igreja católica, o padre faz até uma cruz, assim, ó, com pó na sua cabeça, assim, enfim. Pô, mas padre, ontem eu estava na farra, ontem eu era rei, hoje eu sou pó. É exatamente isso. E qual que é o problema? Eu estou aqui falando hoje sobre, vou aqui evangelizar você, não, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas o que eu quero é trazer essa ideia. O quanto a gente não vive nesses extremos, entende? Né? Carnaval, quaresma, eu coloquei aqui a esbórnia, a penitência, entende? Quanto a gente não fica vivendo nesse racional emocional. A gente tem um problema hoje em dia que é o quê? É essa tendência a caminhos únicos na nossa vida, tá? O que eu quero dizer com caminhos únicos? A gente acredita que se eu seguir uma forma de agir, eu quero encontrar a forma certa, então repetir essa forma certa, tá? O que a gente vai encontrar então? São esses extremos, né? Muito, hoje em dia se defende muito essa questão da racionalidade. Ah, você tem que ser racional, você tem que ser racional, você tem que pensar, você tem que agir. E por outro lado, vai ter pessoas que vão falar, não, você tem que deixar fluir, você tem que deixar acontecer, você tem que não ser das quantas, bababá, bababá, bababá. Então, de um lado, você vai ver pessoas que vão falar para você que você está sendo frouxo demais, você está sendo permissiva demais, você está sendo, como é que eu posso dizer? Você está sendo pouco vigilante na sua vida. E de outro lado, você vai ver pessoas falando assim, não, né? Você está sendo muito rígida, você está pegando muito pesado com você está se exigindo demais. E aí a gente fica no meio do caminho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, não existe resolução de mão única. Não existe.
Não existe resolução de mão única, entende? Vou dar um exemplo muito prático. Atendendo um paciente, ou então mesmo aqui em casa, né? Ele estava lá com problema, como eu também já passei, tem problema em casa, com comunicação, coisa e tal. E ele falou, pô, não consigo conversar com a minha esposa. Quando ele fala, não consigo conversar com minha esposa, existe uma solução única? Não. Não. Para você resolver a comunicação na sua vida conjugal, você vai perceber que é um misto de aprender a falar, aprender a ponderar, aprender a perguntar, aprender a escutar e também, às vezes, aprender a se impor. Então pense, se você está com um problema na sua vida conjugal e que o problema é a comunicação não é uma via de mão única. Não basta, vou conversar mais com a minha esposa. Não, porque vai ter hora que conversar atrapalha. Pô, J, shake, atrapalha, né? É ou não é, mulheres? Escrevam aqui embaixo, é ou não é? Conversar às vezes atrapalha. A mulher vai lá desabafar algo com você. Ah, não, eu tenho que conversar com ela. Não, mas e aí, o que você achou? Por que você não... Eu quero ser proativo. Tem hora que ser proativo é uma cagada que você faz na sua vida. Às vezes você tem que aprender a escutar. E às vezes aprender a escutar e ficar parado é uma cagada que você faz, você precisa ser proativo. Então assim, você entende que para resolver a comunicação de um casal, são várias posturas que nós vamos ter no meio do caminho. Então não é uma via de mão única. A mesma coisa, vou dar um exemplo. A pessoa que quer fazer atividade física, quer emagrecer e tudo mais. Eu sempre vou para esse exemplo porque é muito mais palpável, né, gente? E a galera que não tá ali com o monjarinho. Ah, o monjar. A galera que não tá com o monjar, a galera que tá no pelo, como dizem. Pra você emagrecer. Não é uma atividade. Ah, vou começar a correr todo dia. Vai ajudar? Vai. Mas se você não cuidar da sua alimentação, você não vai melhorar. Se você não cuidar das suas atividades, não vai melhorar. Se você não cuidar do seu sono, não vai melhorar. Se você não cuidar do seu estresse, não vai melhorar. Entende? Às vezes, se você não conversar com um psicólogo, não vai melhorar, porque você começa a correr, mas você chega no trabalho, fica estressado, chega em casa e come compulsivamente. Inclusive, se você quiser marcar horário comigo, aqui embaixo tem um link. Dá para marcar um horário de terapia ou marcar um atendimento pontual. Tá? O atendimento pontual de 1h30 e a gente faz o nosso melhor. Muita gente começa com o atendimento pontual e engata na terapia. Por quê? 1h30 na primeira sessão é bom, porque dá pra gente conversar. E 2, você já também vê o feeling, né? Se o nosso santo vai bater, tá bom? Mas clica aqui embaixo. Mas enfim, se eu quero emagrecer, são várias coisas que eu tenho que fazer. Em algumas coisas eu vou ter que encarar esse ativo. Em outras eu vou ter que me controlar. Eu vou ter que me segurar, entende? Então, quando a gente pensa nesse tudo ou nada, nesse racional ou emocional, na vida afetiva amorosa, minhas queridas, eu tenho que falar com vocês agora, minhas queridas perseguidoras, seguidoras, minhas queridas seguidoras de bom senso. Já tá aqui, já tem um pouco de bom senso, já tá procurando a normalidade, mas vamos ser sinceros. Meu, hoje em dia eu vejo muitas mulheres sofrendo com isso. Não, eu quero aproveitar. Já que os homens aproveitam, eu também vou aproveitar. Beleza? Vai lá, não dá certo, quebra a cara, muitas vezes. Muitas vezes aproveita, né? No meio do caminho quebra a cara, acaba se envolvendo, enfim, aí assim, eu queria aproveitar, daqui a pouco não quer mais aproveitar, daqui a pouco quer casar e ter filho. Entende? Aí o cara larga, coisa e tal, não deu certo, eu não vou mais me relacionar. Aí fica assim, ó, fica... Em vez de ser né? Vamos pensar assim, imagina que você tem aqui um quarto, né? Tem quatro paredes aqui que você pode ir para esses pontos. Em vez de você ficar no meio e dialogar com esses 4 pontos, dialogar com essas 4 posturas, o que você faz? Você fica de um lado para o outro. Tá? Eu vou até fazer um desenho. Vocês sabem que eu gosto de fazer desenho, faz tempo que eu não faço desenho nenhum. Tá? Esse aqui já foi. Aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Deixa eu ver se fica bom. Isso. Acho que ficou bom. Ó, são esses aqui, ó. Tá? Essas 4 posturas aqui, ó. Bom, esses 4 círculos. Ao invés de você trabalhar nesse círculo aqui, ó, nesse quadrante aqui, ó, ocupar esse quadrante aqui, ó. Tá? Entende? Veja se ocupar esse meio aqui, ó, entre aproveitar, tá? Solidão. Quero casar. Sei lá qual que seria a 4ª postura aqui. Aproveitar, casar, uma solidão. Fica aberta, né? Aberta. Então aqui, ó, temos 4 posturas possíveis.
Ou você opta pelo solidão, não quero conhecer ninguém. Ou você opta pela farra, vamos aproveitar. Ou então você resolve casar, quero casar. Ou você fala assim, tá, vou ficar de boa aqui, vou ficar aberta aqui para as possibilidades. Então o que acontece? Em vez de você ficar ocupando esses pontos aqui, esse ponto do meio aqui, ó. Ah, vou aproveitar, mas se eu propôs uma oportunidade, vou colocar, não vou lidar com a solidão, mas não vou, enfim, esse tipo de coisa. Não, o que acontece muitas vezes é que no mundo de hoje, vocês ficam indo, tá? Nossa, até ficou bonito isso aqui, ó. Vocês fazem isso aqui, ó, muitas vezes. Ou aproveitar ao máximo, farra todo dia, loucurário, você vai querer casar, meu Deus, passa do Pinterest, do casamento, coisa e tal, não quer saber, eu não quero mais ninguém, solidão, fechada, não, eu vou me abrir, não, eu quero casar, né? Fora que tem essa possibilidade também, né, gente, tá? Também tem essas possibilidades aqui também, né, do casar para aberto, mas é tudo muito radical, entende? Em vez de transicionar entre posturas, é tudo 880. Ou você está aberta, disposta a coisa e tal, ou está lá fracassada no canto. Esse tipo de coisa, entende? Na vida emocional, o homem não tem isso. Muitas vezes. O homem é igual uma vez perguntar para um amigo meu, mas por que vocês homens sempre estão tentando transar com as mulheres? Ele falou, porque a gente não decide a hora que a gente transa. Ele falou, vocês mulheres, o dia que você sai e você quer fazer, a chance de você conseguir é muito fácil. Você vai encontrar algum cara, agora a gente não. Então, nesse meio emocional, como eu já disse, né, o homem, ele procura uma mulher para então construir planos. O que acontece muitas vezes para a mulher é que fica nessas posturas, entende? E o homem pode ter a postura, você também, mulher, pode ter essa postura. Não tô dizendo, tá, só me corrigindo aqui. O homem também pode ficar nessa postura. Vou aproveitar a vida, não quero mais ninguém, eu acho que eu vou procurar alguém, não deu certo, vou ficar aberto. Ele fica também, pode acontecer isso. É um pouco mais difícil, mas vamos dar um exemplo. Homem tem isso com trabalho. Vou trabalhar pra cacete, vou ganhar dinheiro, coisa e tal. Isso aqui não é pra mim, eu sou um frustrado, eu sou o pior cara do mundo, não sei das quantas. Não, vamos devagar, não se compare com os outros, coisa e tal, bababá. Aí ele fala, não, daí quando você já vê, ele já tá lá, moendo e querendo trabalhar, coisa e tal. Pelo menos os homens normal com bom senso, né? Os encostados não vamos nem conversar. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito 880. A realidade fica meio esquizofrênica. Sabe o clássico parece que o jogo virou? É o que acontece. Num dia parece que o jogo virou, no outro dia parece que o jogo virou de novo. No outro dia parece que o jogo virou. Então, entende? É o avesso do avesso do avesso do avesso. Você fala, eu não sei mais onde eu tô. Giramos tanto, que eu já não sei onde tá. Entende? Aí a vida parece aquele negócio, acho que se não me engano é cabra cega, né? Em que você bota lá uma venda na criança, gira ela e ela com uma madeira, ela tem que acertar lá o negócio pra cair as balas, né? Não é uma cultura muito brasileira, é mais mexicana, se não me engano. Mas você acaba se sentindo assim. Quantas vezes, minha senhora, tu não se sentiu assim? Com uma venda, tentando acertar alguma coisa. Seja na vida emocional, seja na vida profissional, seja na sua vida conjugal aí com seu marido, com sua esposa. Né? Você daí homem, né, com a sua esposa. Quantas vezes não parecia que você está perdido, entende? Te giraram tanto e você já não sabe mais onde está, mas não te giraram. Você se girou. Sabe quando você é criança? Esses dias eu estava em Inácio fazendo isso. Você pega uma madeira e fica girando em volta, depois fica... Inácio tem meu filho de 4 anos, você fica meio tonto. Sabe quando acontece isso? Muitas vezes é isso que está acontecendo na nossa vida. Você está se girando porque tá 880. Na verdade, não é nem se girando, na verdade é tipo, né, rebatendo igual um pimbolinho assim, ó. E no final das contas você fica o quê? Tonto. O que a gente tem que entender, então, no final das contas, é o quê? Esses opostos, na verdade, eles não são opostos. O que eu quero dizer com isso é o quê? Eles são complementares. Mas não complementares no nível em que muitas vezes nós vivemos. Não. Nós temos que encontrar essa integração nessas partes. Ou seja, no relacionamento, você tem que encontrar alguém que seja uma pessoa legal, em que você possa curtir, sair na festa, beber às vezes, enfim, fazer suas aventuras, mas também uma pessoa que você possa confiar, não é isso? Quando a gente vê comédias românticas, o que é a comédia romântica? É o cara que é bonito, inteligente, simpático e divertido. A mulher também, não é mesmo? Vocês ficam procurando o cara da comédia romântica, mas a mulher é a mesma coisa. Ela é sexy, ela é bonita,
Sempre as mocinhas de comédia romântica, ela tem um humor super agradável, que é super coincide com o humor do cara, é parceira, e o que acontece? Além de tudo, ela tem uma profundidade, ela é uma pessoa que dá pra contar. O que é isso, esse arquétipo, tá? Essas pessoas não existem no mundo real, tá? O que é esse arquétipo, senão a integração? A integração de tudo. Então, quando a gente pensa num relacionamento, né, eu dando um exemplo, que eu fiz isso daqui, num relacionamento tem que ter um momento de aproveitar, tem que ter um momento de abertura, ou seja, cada um aí disposto, interagindo com o outro, interagindo com o mundo também, tem que ter um momento de pensar na seriedade prática do casamento, coisa e tal, e tem que ter um momento de solidão. Entende? Então é isso que eu falei, ó, você transita entre esses meios. É isso. Entende? Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes eu tô aqui em casa, eu trabalho aqui em casa, né? Esse meu escritório aqui é um dos quartos aqui de casa. Apesar de estar passando ali, coisa e tal, assim, mas tem momento que eu tô aqui lendo, porque eu preciso ler. Então tem um momento meu de solidão. Às vezes eu preciso ler por causa do trabalho, ou ler também porque eu curto, né? Mas daí assim, eu abro essa porta, encontro criança, opa, já é aproveitar, já é interação, entendeu? Daí de repente eu encontro minha esposa. Ontem é ótima. Ontem, terça-feira à noite, a Paula já fazia um tempo que ela estava assim, vamos comprar uma cerveja, um amendoim, vamos assistir um filme, coisa e tal. Consegui fazer isso, ou seja, daí é o momento do casamento, de eu ficar junto com a Paula. Ou seja, tem que ter esses meios. Eu não estou dizendo que a minha vida é perfeita, tá? Pelo amor de Deus, tá bem longe disso. Eu estou até dividindo com vocês daqui, porque é uma coisa que eu fico pensando, pelo amor de Deus, pai dos extremos. Mas o que acontece é isso. Nós temos que sair desses extremos. Mas o principal, o que eu acho, é sair dessa tensão que é o racional e emocional. Isso eu acho um dos piores males que existem. Outra coisa que também eu acho um dos piores males, mas eu não vou discorrer aqui, é a questão da religião contra a ciência. Ah, puta que los pariu. Pronto, falei palavrão porque merece. O pessoal achar que religião é contra a ciência é contra a religião. Quando quem fundou a primeira universidade do universo, do mundo, foram os padres católicos. Então, assim, entende? É muito limitado, é muito desintegrado, entendeu? Tem que ter uma junção. É por isso que eu não acredito em soluções de mão única. Eu não acredito nisso. Ah, não, tudo que você precisa fazer é tomar mais água. Não é. Tanto que quando eu falo que você precisa ter mais bom senso na sua vida, o que é o bom senso não é a postura diante das coisas. Não é mesmo? Mas continuando aqui. Então a gente fica nessa questão e a gente esquece que precisamos ser integrados. E por que a integração? Por que a integração para mim é tão cara, vamos dizer assim, esse termo? Porque na terapia do bom senso, os objetivos da terapia do bom senso, que é um método que eu criei, eu tenho 4 objetivos: é responsabilidade, autoconfiança, esperança e integração. Todos os vídeos que você assistir aqui, você vai ver que eu estou tentando aumentar a sua responsabilidade, a sua autoconfiança, a sua esperança e a sua integração. Pode ver. Tem vídeo que eu estou falando muito sobre responsabilidade, principalmente vídeo sobre maturidade, esse tipo de coisa. Tem vídeo que eu estou falando muito sobre autoconfiança. Tem vídeo que eu estou falando muito sobre esperança. E tem vídeo que eu estou falando sobre integração. Hoje é mais sobre integração. É claro que não tem como você integrar sem responsabilidade, confiança e esperança. Não tem como você ser mais autoconfiante sem responsabilidade, esperança e integração. Enfim, vocês entenderam isso. Mas o que acontece é o quê? Hoje eu estou falando de integração por quê? Porque o que eu percebo é esse mundo fatiado. Em que ontem, no carnaval, você estava na farra, aproveitando, bebendo todas, fazendo tudo o que você queria, do jeito que você queria, e hoje você já entra, você dorme, acorda, toma um engove, né, antes e depois, lida com a ressaca moral, que eu estava dizendo, e aí você vai e você entra no perfil do médico. Aí bateu o cartão, virou o cafajeste, entende? Aí sai do cafajeste, vai direto para casa da mãe e vira o bom filho, vira o bom moço. Ou você, minha senhora, saiu do trabalho, você já vira lá, entende? A baladeira, coisa e tal, fritadeira. Dali você já vai para um grupo de oração, entende? Do grupo de oração você já encontra a galera do Pilar. Você percebe que muitas vezes a dificuldade é que nós estamos desintegrados. Se nós pudéssemos pegar essas partes, separar, a sua parte boazinha ia ficar escandalizada com a sua parte ruinzinha. Com a graça de Deus, eu tenho um negócio chamado consciência.
E a consciência, ela não deixa essas partes, né? Qual que é a definição do Pradines? Pradines é Maurice Pradines, Maurício Pradines. É um filósofo, psicólogo francês que escreveu um livro, tá meio longe agora aqui, chama Tratado de Psicologia. Cadê o livro? Ah, tá ali. Traité de Psychologie Générale, né? Tratado de Psicologia Geral. E quando ele vai falar sobre consciência, ele fala que consciência, ela... Como é que é o verbo que ele usa? Agrupa, reúne. A consciência, ela reúne um ser disperso. Olha que interessante. Reúne um ser disperso. É como se você imaginasse vários lápis assim, sabe? E você solta os lápis. A consciência é como se reunisse esse ser disperso em uma coisa só. Essa é a consciência. Ou seja, quando eu falo sobre integração, que é um dos objetivos da terapia do bom senso, é claro que eu estou falando sobre consciência. Você vai ser mais consciente. E por que eu falo de integração? Porque muitas vezes o paciente vem em terapia e quando ele chega em terapia, ele fala, meu problema é o casamento. Não, o problema é a mulher, coisa e tal. Ele só tá vendo assim, ó, ele só tá vendo um ângulo assim, ó. Ele só tá vendo um buraco. Não, o problema é esse casamento aqui. Cara, se você tira ele um pouco de longe, ele percebe que o problema é que desse buraco aqui, esse buraco aqui tá ligado com o trabalho. O problema dele às vezes não é o casamento, é o trabalho, porque ele não para de trabalhar que tá influenciando o casamento. Só que no trabalho o chefe não acha ruim, mas em casa a mulher acha ruim. E daí ele percebe que a ética do trabalho dele, na verdade, faz ponte com o pai dele. O pai dele era o cara que nunca esteve em casa, sempre trabalhou e quando tinha problema ele trabalhava mais porque ele achava que quanto mais dinheiro, melhor. Ou seja, você começa a perceber que muitas vezes o seu problema, ele está interligado com outros, tá? Você começa a perceber esse tipo de coisa. Ou seja, em terapia, o que eu busco com a integração é o sujeito perceber que assim, beleza, você quer ser um cara legal, mas não dá pra você sair aí e sair com puta, tá? Desculpa te pegar desprevenido aí. Não dá, meu amigo, não dá pra você ir na zona, entende? Também entender que assim, não adianta você querer ser uma pessoa boa se no intervalo no almoço tu faz fofoca de todo mundo da empresa ou boca de sacola. Não dá, entendeu? Ou seja, a gente vai ter que integrar. E a consciência faz o quê? Ela faz uma integração, olha a palavrinha que ninguém gosta de falar, uma integração moral. Por isso a música da ressaca, entende? Por isso a música da ressaca, por sinal eu ia cantar de novo, mas já esqueci a melodia. Enfim, por isso a música da ressaca. A ressaca moral, o que é ressaca moral? É quando você percebe que você fez assim, ó, entende? É quando você percebe que dentro de você partiu. E graças a Deus existe a ressaca moral. Graças a Deus existe a ressaca moral. Porque dentro de você tem alguma coisa te dizendo assim, meu brother, que caralho é esse? Entendeu? O que está acontecendo aqui dentro? Você fala, é isso. Então, estamos no final do carnaval, né? Todo carnaval tem seu fim. Desculpa, eu tive que falar essa frase. Quem pegou a piada, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Todo carnaval. E o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque, vamos ser sinceros, o ano vai começar agora. Não é mesmo? E beleza. Você foi pra Esbórnia, aproveitou, enfim. Agora, vamos tentar se orientar. E aqui, pra gente tentar se orientar, é que vem o que eu falei lá no começo da quaresma. Sim? Que é, segundo a Igreja Católica, 40 dias de penitência, oração, para nós nos prepararmos para o ápice do cristianismo, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Certo? Então, por 40 dias nós ficamos em penitência. Tá bom? Normalmente, um católico médio, a penitência dele é o quê? Né? A penitência física é não comer carne na sexta-feira. Todo católico deveria fazer isso. Então, né, tem que tentar seguir isso. E no domingo, enfim, outras práticas ali. Mas na quaresma, todo mundo é chamado a fazer uma penitência particular. Tá? Além da oração, além enfim, dos ritos e tudo mais, é fazer uma penitência particular. Então é a hora que a pessoa, eu vou parar de comer chocolate, eu vou parar de beber cerveja, eu vou parar de fumar. Teve uma época que todo ano eu parava de fumar por 40 dias. Hoje, como eu parei de fumar de fato, né, o fumo cotidiano aqui, então cigarro já não é mais uma penitência. Então vou ter que arranjar uma penitência. E o que acontece? Por que a penitência? Eu até escrevi aqui, ó. Penitência é feita para mortificar parte de você para integrar as outras partes. A penitência fortifica o espírito.
Jota, eu não sou católico, eu não acredito nessas coisas. Não é, isso é uma questão psicológica. Qualquer penitência que você fizer vai fortificar o seu espírito. Se você entrar numa dieta, você está fazendo uma penitência. Você está melhorando a sua alimentação, fortifica o seu espírito. Claro que a penitência religiosa, aqui católica, tem uma questão também de transcendência. Mas se você quiser, faça esse exercício então. Você vai encher a pança de doce na Páscoa. Por que não ficar sem doce até lá? Por que não vou comer doce? Porque na Páscoa eu vou compensar. Por que não? E veja, quando nós passamos por uma dificuldade, normalmente a gente tem a tendência a nos integrarmos. Uma família que passa dificuldade, muitas vezes ela se integra, ela se ajuda. Quando eu estou passando por uma dificuldade, eu fico mais atento. Eu não perco meu foco. Quando a gente está lá de boa, no carnaval, não me leve a mão, que eu já vou beijar-te agora, não me leve a mão, que eu já carnaval. Você está lá no meio da zoeira. Quando está no meio da zoeira, você não está integrado de jeito nenhum. Agora, se você começa a passar fome, você começa a passar dificuldade financeira, começa a ter um desafio no seu trabalho, você tem uma prova para fazer. Recentemente eu venho atendendo bastante concursados e concurseiros. Pô, o que é o concurseiro se não a penitência? Eu não vou sair, gastar meu tempo aqui, porque eu vou estudar. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Vamos tentar fazer uma penitência. Faça esse exercício. Esses 40 dias. Esses 40 dias até a Páscoa. Não sei o que você é, qual religião você tem. Esses 40 dias até a Páscoa. Faça uma penitência. Escolha alguma coisa. Se for alguma coisa, uma mortificação do corpo, uma comida, uma bebida, alguma coisa, um cigarro, um vape, sei lá o que for, às vezes é interessante. Né? Fazer quaresma de celular, tem muita gente que faz, eu acho muito nobre, entende? Se teste para sair desses opostos, desses pulos, dessa ressaca moral, entende? Para sair de tudo isso, vamos tentar agrupar, que é o bom senso, é a prudência. Falando em prudência, inclusive, né? Estou fazendo o Clube do Livro aqui, A Arte de Decidir Bem, tá bom? Tá lá no Clube do Canal. Você assina aí R$ 7,99, lê comigo esse livro. Mas o que acontece? Voltando, vamos fazer uma penitência. É esse o convite que eu faço para você hoje aqui. Entre o tudo ou nada, o meio tem um bom senso, tá? E agora me diga, faz sentido para você? Escreve aqui embaixo. Você já teve alguma experiência, né, seja na quaresma ou não, de você ter que sacrificar alguma coisa? Às vezes você ficou doente, você não pôde comer alguma coisa e você percebeu que aquilo te ajudou a ficar mais forte, tá? Porque é exatamente isso. A penitência, ou ela te desmonta e prova que você é um fraco, ou ela te fortifica e prova que você é capaz de fazer mais coisas do que você pensa. Ah, eu não consigo viver sem o docinho depois do almoço. Será que não consegue viver? Porque aí quando você treina não ter o docinho depois do almoço, você começa a treinar também não ver aquele pornozinho, né, meu senhor? Você começa a treinar não fazer aquela fofoquinha gratuita, né, minha senhora? Você começa a treinar não ter aquela preguicinha. Ah, se eu consigo. Uma coisa que eu achava que eu não conseguia tirar, eu tirei. Então isso aqui que sempre me dá preguiça, eu posso fazer de outro jeito. Você começa a perceber que você tem outras maneiras. Você tem uma força. Você não é exatamente essa sopa sedentária no sofá. Não é verdade? Eu não faço para você, eu faço para mim também, tá bom? Estamos aqui todo mundo junto, do pó ao pó, certo? Enfim, meus caros, faz sentido para você? Comenta aqui embaixo. Faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, então compartilhe com todo mundo. Se você não me segue, siga também, tá bom? E boa quaresma para vocês, ou boas penitências para vocês, aí todo mundo que vai fazer. Vamos tentar ser um momento de interiorização, tá? Passamos a festa, passamos a farra, passamos a esbórnia, por que não pensar um pouquinho na gente? Em um ano, acho que 40 dias fazendo um esforço interior, você vai ver o resultado com toda certeza. Beleza? É isso, meus caros. Um grande abraço. Até.